Glória a Deus, chegamos aqui ao segundo dia do nosso momento da palavra. E dentro do momento da palavra a gente tem a semana do intercessor. Hoje é o segundo dia. Hoje nós vamos falar sobre as marcas do intercessor e o peso que é. Gente, não é brincadeira. O intercessor, ele sente o peso da alma. Eita glória! E aqui nós vamos falar sobre Jeremias e Lamentações. Amém? Capítulo 2, versos 18 e 19. O foco aqui é a sensibilidade espiritual, as lágrimas, o gemido, a compaixão e carregar dores que não são nossas. Identificar fardos espirituais. É importante trazer isso aqui, porque às vezes a gente não sabe, né? Vamos lá. O versículo-chave aqui, na mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que nós havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versos 18 e 19, amém? Versos 8, 26, perdão. E aqui Lamentações, versos 2, 18 e 19, fala sobre quando o profeta Jeremias chorava pelo povo. A vida de um intercessor, ela é marcada por experiências espirituais e profundas, que muitas vezes não podem ser explicadas em palavras. É diferente de quem apenas faz uma oração, tá, gente? A oração, por exemplo, eu estou orando por fulano, eu não tenho o dom de interceder. Eu não tenho, então eu só vou orar por ele. No caso, eu tenho o dom, tá, gente? Eu sinto a dor das pessoas, eu sinto vontade de clamar, eu choro. Isso é o dom de intercessão. É como uma mãe que chora pelo filho. Pronto, tá explicado. É diferente de quem faz oração, tá? Quem faz oração pontual, faz a oração. O intercessor, ele sente fardos espirituais, que não são dele, dores que não lhe pertencem, lágrimas que vêm sem explicação. Essas marcas, elas não são sinais de fraqueza, são sinais de evidência de que o Espírito Santo, ele compartilha com o intercessor e os sentimentos do coração de Deus. Jeremias é um profeta chorão, e porque ele vivia o quê? Carregando a dor de uma nação que não ouvia a voz de Deus. As suas lágrimas não eram emocionais, eram reais, eram espirituais. Ele chorava porque o coração de Deus doía pela rebeldia de Israel. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou pastora, eu sou terapeuta cristã, sou psicanalista. Eu vou falar uma coisa para vocês. É duro quando você ora por alguém. Você está em jejum, você está em oração. E aí a pessoa, ela não quer ser liberta. E assim acontece com o intercessor. Ele sente, ele não consegue dormir, porque o pastor, ele conhece as suas ovelhas. E Deus, ele torna sensível a ambientes, situações, a pessoas, Quando nós oramos com compaixão, nós entendemos o que é o intercessor. Paulo também, ele explica isso em Romanos capítulo 8, versos 26, que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, muitas vezes o coração, ele é uma bênção. O nosso coração, ele é uma bênção. Glória a Deus por isso. E a gente precisa discernir fatos. Quando Paulo explica isso em Romanos, O Espírito intercede por nós com gemidos. Ou seja, muitas vezes a oração do intercessor, ela vai além das palavras. O intercessor, quando ele realmente ora, porque tem intercessor que tem o dom, mas ele não ora. Eu vou explicar isso aí lá nas perguntas. As marcas do intercessor são a sensibilidade espiritual, a compaixão profunda e discernimento apurado à disposição. Porque ele não se desgasta, Ele não se desgasta pelos outros. Ele ora porque ele enxerga a sua marca que vem do céu. Mas o que eu penso com isso? Eu penso o seguinte, o que a Bíblia aqui relata, que as marcas do intercessor
são a sensibilidade, a compaixão, como eu aqui havia dito, e o discernimento apurado e a disposição em se gastar pela pessoa, não ser uma esponja, tá, gente? Existe uma diferença entre você sugar tudo que acontece ao seu redor, porque aí é você se blindar. Você precisa se libertar disso, tá? Não ser esponja. Mas, junto com essas marcas, vem também a incompreensão, tá, gente? Da outra pessoa que não quer ser corrigida. Não é que eu tenho que corrigir ou forçar fulano a se converter. Não é isso. Eu preciso entender que as marcas, elas existem, que elas vão sempre existir, de um filho que não quer aceitar Jesus. Muitos não vão entender porque você chora no meio do culto, ou você sente o peso espiritual por causa de um parente. Você intercede. Quando você intercede, você aprende a lidar com a solidão. Gente, quem intercede vive muito sozinho. Quem intercede não busca reconhecimento. Quem intercede não busca funções. Quem intercede não quer ser visto por homens, mas é reconhecido por Deus. Então essas marcas, elas incluem a perseverança em oração. É quando muitos desistem, né? Quando muitos desistem e ali o intercessor está ali, contínuo, porque ele entende que não está apenas no pedido. No pedido, quando ele pede algo, ele pedindo para Deus. Mas quando ele luta espiritualmente pela vida que ele intercede. Ele se coloca como coluna, glória a Deus. Deu até um engasgo aqui, queridos. É água com gás que eu estou tomando. Então, tem hora que vem o suspiro, né? Então, nós temos que ser coluna. Quem intercede se coloca como coluna, sustentando aqueles que muitas vezes não têm força. Por isso que eu falo para vocês que tem que ter o chamado. O chamado tem que existir na pessoa que intercede. Por quê? Porque quem não tem o chamado sofre pesos. Ser intercessor é carregar cicatrizes invisíveis, mas que são provas de que você ali caminha em parceria com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui que porque você não tem o chamado, você não tem que orar. Jamais, tá? Deixando claro aqui. Hoje, quando nós olhamos para as marcas do intercessor, nós precisamos entender que não há como viver sem o chamado, sem ser tocado pelo peso do Espírito. Por quê? Jeremias, ele chorava não porque ele era fraco, mas porque ele era sensível, ele tinha um coração de Deus, gente. Muitos querem o título de intercessor, mas não querem estar dispostos a carregar as dores, acompanhar esse ministério. Interceder significa ser vulnerável diante do Senhor, ser sensível às cargas que vêm do céu. Há momentos em que você pode estar até despertando no meio da madrugada, mas está com peso, precisa orar. Ninguém vai entender, só você sabe. O que você está ignorando são ocasiões que lágrimas que estão, aleluias, Deus do céu, Deus está falando aqui, gente. São lágrimas que não têm explicações no mundo espiritual, mas elas estão regando a terra, fertilizando o campo, para que Deus possa agir através da sua oração. Então o intercessor, ele sente dores físicas e emocionais, espirituais, e muitas vezes não pertencem a ele, mas sim àqueles por quem ele intercede. Isso é uma marca clara, tá, gente? Você que carrega temporariamente aquilo que outro não consegue suportar, até que a intervenção de Deus ela chegue. Isso é muito importante, tá, gente? Quando você aí você pensa assim, mas isso não é um fardo insuportável? O Espírito Santo, não pense desse jeito. Não pense que é um fardo insuportável, tá? Porque o Espírito Santo, ele não coloca peso. Se você não sentir, como é que você vai saber?
Então, por isso que você sente esse desconforto, esse querer acordar à madrugada. É por isso que Paulo diz que o Espírito intercede conosco, com gemidos inexprimíveis. Entenderam agora o porquê do peso? Então, quando você não consegue orar, ele ora através de você. Então, quando as palavras faltam, ele transforma o choro em clamor diante do trono. Então, outra marca aqui do intercessor é a perseverança. Muitos param de orar porque não veem as respostas rápidas. E aí o intercessor, ele continua o que, gente? Ele continua porque ele sabe que a oração, ela não é medida pelo tempo, mas pela fé. Então, quantas mães intercedem pelos filhos, não é verdade? Quantos inteiros até verem a salvação? Quantos homens e mulheres de Deus chegam com avivamento durante a década, até se verem, até verem o estado, muitos afastam-se, por um tempo buscam, por outro afastam. Então, o intercessor é alguém que não desiste, porque não depende do visível. Ele se move pelo invisível, pela certeza de que Deus está ouvindo. Amém, queridos? Deus, ele nos entende. As marcas do intercessor, elas incluem a solidão e incompreensão de muitos. Nem todos entenderão os seus gemidos. Nem todos vão valorizar suas lágrimas. Por quê? Porque não procuram, aleluias, barulhinho aqui, gente, moro na avenida, amém? Então é normal. Muitos buscam aprovações humanas. E o intercessor, ele não busca isso. O intercessor, ele não busca recompensa. Ele só busca em secreto. As lágrimas dele não é desperdiçada porque Deus guarda no odre dele. Em Salmo 56, versos 8, fala sobre isso. Cada oração, cada incenso diante do trono, em Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4, tá? No dia certo, este incenso do intercessor transformará em resposta. Por isso que você tem se sentido esses pesos. Então não fuja do seu chamado. Não fuja, desperte, não ignore. Você tem chorado sem explicação? Saiba que o céu, ele está te marcando como intercessor. Você não é estranho, você é escolhido. Você não está sozinho, você está em parceria com o Espírito Santo. Então continue orando, continue buscando, continue chorando, continue clamando, continue intercedendo, porque suas lágrimas, elas são sementes e a colheita, ela virá. Amém? Então aqui a gente fala sobre os fardos da intercessão, Amém? E o Senhor, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que se passa conosco. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua face. Senhor, estamos aqui, jejuando, orando. Em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos que o intercessor, ele carrega fardos que não são seus, mas que vem do céu, e a necessidade dele carregar para que ele possa reconhecer que tem algo errado com o corpo ou com o dia a dia. Ele precisa responder ao seu chamado. Ensina, Senhor, dá discernimento. Hoje eu peço, Espírito Santo, dai, Senhor, a presença, muda essa geração. Dá, Senhor, Pai, ao órfão, à viúva, Senhor, o que deu-se por perdido, Senhor. Dá, Senhor, o discernimento, tira a frieza, tira, Senhor, a apatia espiritual, desperta, Senhor, as lágrimas, que toque o coração de Deus. Nós não queremos aqui orar por obrigação, mas queremos orar por compaixão. Nós não queremos apenas falar palavras, mas queremos sentir, Senhor, sentir o que se move no teu coração, Pai. Como Neemias se entristeceu quando ele ouviu ali, quando ele viu Jerusalém destruída. Senhor, dá-nos a sensibilidade
para que nós possamos, Pai, perceber que as muralhas caídas da nossa casa, muitas vezes da nossa igreja, da nossa nação, de países, Senhor, muitas vezes precisamos nos levantar em oração por aquilo que está em ruína, que seja restaurado. Nos ensina a chorar por aqueles que não têm forças para orar. Nos ensina, Senhor, a levantar a voz por aqueles que não têm, Senhor. Não têm força para falar. Nós recebemos hoje, Senhor, neste momento, o fardo santo da intercessão, não como peso que mata, mas como graça que se transforma. Senhor, nos ensina, Pai, não como quem pede por si, mas como quem clama por todos. Neste momento, Pai, nós pedimos ao Senhor, nos dê ombros espirituais para sustentar aquilo que o Senhor nos confia. Não nos deixe murmurar diante do peso, mas nos deixe adorar. Não nos deixe cansar diante das guerras, mas perseverar. Porque o intercessor, Senhor, ele sente o que não é dele. Senhor, ele chora quando as lágrimas não são dele, mas são do Senhor. Ele geme quando as dores, ele reconhece as dores do outro. O intercessor é aquele, Senhor, que se deita na brecha e aceita não ser visto, aceita não ser lembrado, aceita não ser aplaudido, aceita porque ele é intercessor e ele ora não por reconhecimento, mas pela libertação do outro. E hoje eu oro por cada intercessor que não se esmague, mas se amadureça. Eu oro por cada intercessor que tem, Senhor, deixado as suas lágrimas caírem, que sejam sementes de vitória. Eu oro por cada intercessor que tem gemido, mas que tem, Senhor, linguagem no trono. Eu oro por cada intercessor que não foge do silêncio, mas aprende a ouvir no silêncio. Eu oro por cada intercessor que não se move pelo desespero, mas pelo discernimento. Eu oro por cada intercessor que não busca atalhos, mas se ajoelha diante das guerras e das batalhas. Pai, que o Senhor possa confiar a cada um dos teus filhos intercessor o chamado para interceder, porque o Senhor já nos garantiu as respostas. Nós não queremos aqui, Senhor, cair em qualquer situação, mas nós oramos por forças e poder, porque o teu Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. E nós acreditamos que o intercessor é aquele que acorda de madrugada, porque o céu chama, o céu clama, porque o intercessor é aquele que jejua em silêncio, que não precisa de aplauso. Nós acreditamos que o Espírito Santo nos conduz a interceder, aquele que sente o que o coração natural não, Senhor, não jamais entenderia. Que o Senhor hoje, Pai, possa visitar cada intercessor, Pai. Cada intercessor. Hoje, nós aceitamos, Pai, a fé que o Senhor discerne sobre nós com esperança. Senhor, nós aceitamos cada clamor que seja registrado diante de Ti. Que cada oração a nosso favor seja perfume no Teu trono. E que cada lágrima nossa, por quem nós somos, Pai, nós somos, Pai, levantados a orar. E seja escrito no livro da vida. Nos ensina a interceder pelas nações. Senhor, nos ensina, Senhor, a interceder, Pai, por nações que nós nunca pisamos. A interceder por famílias que nunca conhecemos. Nos ensina, Pai, a interceder por vidas que nunca veremos. E nos ensina a interceder, não a orar por limites, mas por destinos. Nos ensina, Pai, a interceder, a não pedir, mas a interceder, Pai, por bênçãos, por transformações, a interceder não por luta, não por mim mesmo, mas pelo que o Senhor tem, pelo que o Senhor me ensina a lutar. Pai, nos ensina, Senhor, a não deixar que nós desistamos no meio do caminho, mas que nós possamos ser fortalecidos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Vamos aqui às perguntas. Eu vou ser rápida hoje, tá, queridos? Louvado seja Deus. Amém, queridos?
Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Tem muita pergunta aqui. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. O intercessor, ele pode se sentir desanimado por falta de resposta e mesmo assim persistir? Sim, queridos. A perseverança, ela revela a fé e o amadurecimento. Esperar no Senhor e anima-te, fortalece o teu coração. Salmos 27, tá? A outra pergunta. Pastora, é errado interceder por alguém que constantemente me ofende ou me rejeita? Queridos, não é errado você interceder por o inimigo, né? Pelo inimigo. Você demonstra maturidade espiritual. O que a Bíblia diz em Mateus 5,44? Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pergunta aqui, pastora, pode o intercessor orar por líderes que tomam decisões injustas ou erradas? Sim, queridos, a gente tem que pedir correção, sabedoria e misericórdia. Lá em Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. Orai pelos que estão em autoridade. 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. Outra pergunta aqui. Pastor, é certo eu orar por alguém que espera mudança? É certo, não. Eu vou corrigir aqui. É certo orar por alguém e esperar mudança imediata? O português está um pouco aqui. Vamos lá. Não. Não é certo eu orar por alguém para mim esperar mudança imediata. O tempo é de Deus, não é nosso, tá? Tudo tem o seu tempo, Eclesiastes 3:1. Por quê? Porque Deus, ele quer tratar e é com paciência, tá? Tem gente que não tem um coração fácil de abrir e Deus não invade. O intercessor, ele pode sentir medo do que ele está orando e ainda continuar? Queridos, a coragem, sim, é verdade. A coragem, ela vem do Espírito Santo. E o medo, ele é real. Então, não temas, porque o Senhor, ele é contigo. Isaías 41, versos 10, né? Pastora, é errado orar por vingança ou manipulação, situações através da oração? Claro que é, gente. Eu estou fazendo a oração contrária. Intercessão verdadeira é quando eu busco o bem e a vontade de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Ou seja, entrega tudo para Deus, gente. Romanos 12:19. Pastora, pode o intercessor orar por uma comunidade inteira que rejeita a fé? Ou seja, eu vou orar por uma cidade inteira, a cidade que eu moro, e a maioria das pessoas não são evangélicas. Claro que sim. Com amor, persistência, confiando no mover de Deus. Orai uns pelos outros e que vos persegue e amaldiçoa. Lucas capítulo 6, versos 28. É certo, pastor, eu orar por pessoas que zombam da igreja ou líder? Claro que é certo eu orar, gente. Né? Eu interceder, é certo. Ali eu estou pedindo, é uma oração de arrependimento. Senhor, Pai, eu peço ao Senhor que essa pessoa se arrependa. Salva ela. Eu não posso ter rancor no coração porque a pessoa está falando mal do outro. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6:37. E a pergunta aqui, o intercessor, pastor, ele pode sentir culpa se alguém não mudar, apesar das suas orações? Ele não pode sentir culpa, porque a responsabilidade é de Deus. O intercessor, ele deve orar com fé sem se culpar. Cada um dá conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Então, aqui, vamos lá. A última pergunta. Pastor, é errado tentar interceder sem jejum ou preparo espiritual? Sim, gente, é errado, tá? Não pode interceder sem jejum ou preparo espiritual, porque senão você vai fazer que nem a pessoa que não tem o chamado. Eu vou só orar, né? A gente precisa se preparar, se fortalecer, porque a oração, ela sensibiliza o coração do intercessor. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto. Mateus 6:17. O intercessor pode orar pelo impossível sem fé? Claro que não, né? Porque a fé, ela é essencial para mover o impossível. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Amém? Até aqui nos fez chegar o Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe a cada um. E até amanhã. Deus abençoe.